inquietação, o nosso coração que muitas vezes se inquieta e não consegue ouvir o que o Senhor tem preparado para nós. Verdade. Que o Senhor possa tranquilizar-nos nessa noite de que o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o dono dessa palavra, o Senhor vai cumprir a sua palavra, quer queiramos ouvir, quer não, quer acreditemos nela ou não, a sua palavra ela não volta vazia, Senhor. E eu creio que haverá corações aqui preparados, limpos para ouvir a tua palavra. E aquele que ouvir a tua palavra nessa noite, não sairá daqui da forma que entrou, mas sairá daqui alimentado, sairá daqui abastecido, sairá daqui transformado pela tua palavra que nos cura, que nos liberta e que nos aponta para os teus firmes propósitos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. A igreja diz amém. Pode se sentar, meus queridos. Como eu falei, amado, que urgente pregar sobre esse tema. Esse tema ele tem a ver com o destino eterno de cada um de nós. Por que não dizer de todos nós? Porque eu creio que, como igreja do Senhor, nós vamos estar com o Senhor muito em breve. Mas eu não tenho o poder da onisciência para saber quem vai subir e quem não vai. O que nós temos que fazer, o que eu tenho que fazer todo dia é essa autorreflexão, essa autoanálise, de ter a coragem, a hombridade, a humildade de perguntar a Deus: Senhor, como é que está a minha vida? Davi se prostrou diante de Deus em um momento desse de dúvida, de contrição, e disse: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. E ele pediu ali, literalmente, que Deus esquadrinhasse o seu coração para saber se havia alguma coisa ali que pudesse estar ferindo o coração de Deus. Então ele disse que tirasse dele todo o mal. Meu Deus. Aí disse: não retire de mim o teu espírito, põe em mim um coração puro, um espírito inabalável. Não quis dizer que Davi não pecou mais, mas quis dizer que Davi estava preparado para reconhecer os seus erros. E no tempo aceitável pedir perdão a Deus e se reconciliar com o Senhor. Esse é um tema, pastor Luciano, que tem sido infelizmente negligenciado em nossos dias, porque se prega de tudo e o crente vai se empolgando com esse tudo, vai se empolgando com apenas com oba-oba, com as festas, com as celebrações, mas esquece do principal: arrependimento. Sem arrependimento não tem igreja. Sem arrependimento não tem céu. Sem arrependimento não tem vida eterna. Sem arrependimento sequer tem família. Sem arrependimento não tem relacionamento. Sem arrependimento Deus não nos ouve. Sem arrependimento o coração está endurecido, a mente está bloqueada. Sem arrependimento não há conversão genuína. E se não há conversão genuína, não tem como olhar no rosto do nosso Senhor. Sem arrependimento não tem como estarmos aqui nessa noite como igreja. Sem o arrependimento genuíno, nós não temos nada a apresentar diante de Deus. Verdade. Nada do que passamos aqui nessa noite, sem o arrependimento, vai surtir algum efeito no espiritual. Você pode cantar, você pode pregar, você pode louvar, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver com o teu espírito contrito, o teu coração contrito, Deus não vai ouvir a tua oração, Deus não vai receber a tua adoração. Meu Jesus! Verdade. Arrependimento foi o tema central de um pregador. Eu não sei se o pastor deve conhecer, tem um livro inclusive sobre isso. Os heróis da fé. Pecadores Na mão de um Deus. nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Engraçado que Jonathan ele não se considerava um pregador, ele era extremamente tímido, ele foi evangelizado por grandes avivalistas de sua época, mas ele não se considerava um cara pregador, missionário. Ele tinha tanta vergonha que ele não olhava para as pessoas, ele olhava para o fundo da igreja, e lá tinha uma porta do sino. Aí as pessoas diziam que ele estava olhando para a porta do sino porque ele tinha vergonha de olhar para o rosto dos irmãos. E as mensagens dele eram todas manuscritas, porque se ele não estivesse ali acompanhando, ele se perderia. Eu confesso que eu estou até parte disso, as pessoas eu tenho um TDAH. Às vezes eu posso viajar na maionese, eu gosto de anotar as minhas coisas aqui para seguir a linha de raciocínio, mas ele era demais, ele só aprendeu assim, dessa forma. Mas a forma dele apresentar a palavra tinha tanto arrependimento nele,
tinha tanto quebrantamento, tinha tanto da presença do Espírito, que quando ele começava a pregar, as pessoas que estavam ouvindo iam construindo na sua mente aquela mensagem. Olha só que interessante. É como se alguém estivesse montando uma história e a pessoa que estivesse ouvindo a história fosse construindo um desenho animado, sequenciado, daquilo que estava sendo pregado. E certa feita, quando ele fez essa mensagem, quando ele pegou essa mensagem, foi um mover tão profundo na igreja. As pessoas tiveram a visão de que literalmente o chão se abria e as pessoas viam o inferno, viam as chamas do inferno e começaram a se segurar nas colunas pedindo misericórdia, Deus gritando de temor, de terror, por causa da visão que estavam todos vendo ali. Foi uma ação do Espírito Santo naquela igreja, porque eles estavam ouvindo algo sobre o arrependimento. Tem um trechozinho dessa mensagem que eu queria compartilhar com vocês, pequeno, que diz assim: visto que você se levantou nessa manhã, e quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Bendito seja. Visto que você se levantou nessa manhã, ou visto que você está sentado aqui na casa de Deus, ó pecador, ele apelou, considere o terrível perigo em que você está. Você, ele apontava para os irmãos sem olhar direito, mas você está pendurado em um fio muito tênue. Sabe aquele fio de uma teia de aranha? Ele quis usar essa expressão. Você está pendurado em um fio muito tênue. E as chamas da ira divina ao redor dele, prontas a cada momento a queimá-lo e queimá-lo totalmente. E nada você tem que segurar para salvar a si mesmo. Meu Deus. E nada que possa fazer para levar a Deus a poupá-lo por mais um momento. Ao ouvir essas palavras e construindo a cena de toda a pregação da mente, as pessoas entraram no desespero, porque tiveram, pelo Espírito Santo, a visão do chão da igreja se abrindo, as chamas do inferno subindo, e como elas estivessem buscando um lugar para se segurar. Umas começaram a segurar nas mãos das outras, outros subiam pelas colunas desesperados: Senhor, Senhor, misericórdia. Meu Deus. É essa a visão que Deus quer que nós tenhamos todo santo dia. Glória a Jesus. Todo santo dia, meus queridos, nós pecamos. Todo santo dia nós ferimos o coração de Deus. Meu Deus. Todos os dias nós ferimos a santidade de Deus. Nós pecamos em pensamentos, Meu em Deus. atitudes, em omissões, em palavras, em gestos. Verdade. Nós pecamos contra a nossa esposa quando nós não a honramos como Deus honrou a igreja. Nós pecamos contra as mulheres pecam contra os seus maridos quando não respeitam como sacerdote da casa. Nós pecamos quando não devolvemos a sua aquilo que é dele. Nós pecamos quando mentimos, pecamos quando falamos do vizinho, pecamos quando falamos do irmão, pecamos quando criticamos o pastor e a liderança, pecamos quando vimos para a igreja sem arrependimento, sem joelho no chão, sem oração. Pecamos todo santo dia e precisamos lembrar que a nossa vida está pendurada num fio tão fino e Meu Deus, ela vem queimando todo santo dia e pode sim a qualquer momento nos tirar da presença do Senhor. Meu Porque Deus. o inimigo está aí para roubar, matar e destruir. Mas o meu Deus, o meu Senhor, ele tem vida, vida abundante a todo aquele que vai na presença dele arrependido, um coração contrito, dizendo: Deus, tem misericórdia de minha vida. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Meu Jesus. Me ajude nos dias que eu estiver nessa terra, Senhor, Meu Deus. a entender a temática do teu Evangelho, a entender qual é o tema central da tua palavra. Porque João Batista, lá em Mateus 3,2, anunciando a vida de Jesus, ele saiu pregando aqueles homens pecadores, rebeldes: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Bendito seja. Jesus, na mesma ênfase, parecia que estava ali se alimentando das palavras de João Batista, mas com autoridade de Deus. Lá em Mateus 4,17, após ter sido tentado, batizado, tentado no deserto, passado por um jejum de 40 dias, 40 noites, ele sai então a pregar. E qual foi a premissa da palavra de Jesus? Arrependei-vos. Meu Deus. Jesus começou pregando sua palavra dizendo: arrependei-vos. Sem arrependimento genuíno, as pessoas não compreenderiam a obra do Senhor.
Verdade. meu sem passarem pelo processo do quebrantamento, serem esmiuçados pela verdade, pelo peso da palavra, aqueles homens jamais compreenderiam qualquer coisa que Jesus pudesse fazer. Meu Deus. Então Jesus estava chamando: vocês querem receber a salvação, vocês querem receber a bênção, vocês querem receber o milagre, vocês querem ir para o céu, mas sem arrependimento você não vai conseguir nada. Então arrependam-se, Meu Deus. porque é chegado a vós o reino dos céus. Bendito. Aí eu pergunto: de que nós devemos nos arrepender? Talvez haja alguém aqui que pergunte: pastor, de que eu preciso me arrepender? E por isso é bom que eu não conheço a vida dos irmãos, se o pastor está jogando meu nome no SPC no Senado do Céu, aí eu não tenho esse poder. Eu conheço os meus pecados e por eles eu sofro todos os dias. Não engane-se vocês não, que Paulo tinha espinho na carne, por aquele espinho ele clamava todo santo dia, até que Jesus fez para ele: aguente seu espinho, meu filho, que minha graça te diz. Meu Deus. Não peques. Aguente o teu espinho aí. E nós somos desafiados nessa noite, amém, gente? Amém? Glória a Deus. Não quero você dormindo, não. Quero você interagindo, viu? Glória a Deus. Para que Deus comece a fazer um trabalho agora na nossa mente, da agora até o final da mensagem. Aleluia. E no final da mensagem nós vamos entender alguma coisa sobre o dia do arrependimento, se Deus assim nos permitir. De que nós devemos nos arrepender? Dos pecados cometidos, da corrupção da carne, que segundo Paulo também a nossa carne milita contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne. Pastor, o que é isso? Olha, eu não quero pecar, mas a minha carne vai me levar ao pecado. A minha mente não convertida por fora dos propósitos do Espírito Santo, quando me dizia um pouco da vontade de Deus, começa a produzir pensamentos. Esses pensamentos eles se materializam em ações. Então eu começo a pensar, o pecado começa a nascer aqui na sua mente, na minha mente. E porque nós nos afastamos dos propósitos, esses pensamentos se transformam em atitudes. E atitudes que nos levam para longe do caminho do Senhor, que nos fazem errar o alvo. E esse aí é o sentido do pecado: errar o alvo. Quando erramos na presença de Deus, nós estamos errando o alvo, estamos pecando. Meu Deus. Então, a carne vai militar contra o Espírito, mas o Espírito Santo de Deus, quando está conosco, nos conforta. Nós gostamos dessa doce presença, meus filhos, tudo muda. Ele faz uma limpeza em nossa mente, em nosso coração. Seja o nós nome. podemos então levantar as mãos no Senhor e dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Santo é o encaminha-nos, usa-nos Senhor. para a glória do seu nome. Eis-nos aqui. Devemos pedir perdão a Deus pelas nossas agressões diárias contra a santidade dele. E aqui eu quero trazer só o conhecimento da etimologia da palavra arrependimento, para que os irmãos consigam entender na raiz da palavra a profundidade dela, que vai muito além do que a gente pensa. Meu Deus. O arrependimento é mais do que eu ferir meu irmão, cometer um ato falho contra meu irmão, contra minha esposa, contra o esposo, ir lá e pedir desculpas. Nós fazemos isso todos os dias, sim ou não? Se você não está pedindo perdão, comece. Porque é digno do crente errar e pedir desculpas. Reconhecer que errou, pedir perdão. Quando eu falo com a minha esposa, eu reconheço que eu fui um pouco rude com ela. Quando eu não dei a atenção que ela merecia. Então, o Espírito Santo me incomoda no lado do amor, me perdoe. Me desculpe, mas o sentido literal, bíblico da palavra arrependimento, ele vai muito além do que simplesmente pedir desculpas por um ato falho. Quando olhamos no contexto judaico, essa palavra arrependimento, traduzida aqui no hebraico bíblico, conforme nós estudamos, ela traz a sua raiz no sentido de voltar. Olha só que interessante. Arrependimento no contexto do hebraico bíblico significa voltar, significa um retorno. Voltar de onde? Retornar de onde? Então comece a construir agora na sua mente aí, você criando um caminho. E nesse caminho Deus começa a mostrar, pastor Licino, olha, não é por aí. Esse caminho está te levando para longe de mim. Então o Espírito Santo vem e diz: volta. Meu Deus. Retorna. Porque se você não retornar e insistir nessa tua caminhada, o teu caminho vai te levar para o caminho de morte. Meu Deus. E não de vida.
para caminho de batalha, de guerra, e não caminho de paz. Meu Deus. A etimologia da palavra arrependimento e sua construção literal, na concordância bíblica de Strong, ela tem vários outros significados. Eu queria juntar esses significados para chegar num outro significado bíblico do hebraico. Segundo a concordância de Strong, arrependimento pode significar considerar, chamar à mente, ou seja, trazer algo novo à consciência. O que é isso? Você refletir as suas atitudes. Significa também voltar à casa. Você saiu da casa e é preciso voltar à casa, como fez o filho pródigo lá em Lucas 15. Quem conhece a história? Meu Deus. Pois é. Significa voltar à casa. Significa também converter-se, reverter uma situação, relembrar. Quem sabe alguém aqui precisa nessa noite relembrar o que fez nesse dia. Quem sabe alguém aqui precisa nessa noite relembrar o que fez ao longo da sua trajetória para retornar ao caminho e encontrar o Meu do Senhor. Deus. Significa ainda restaurar algo que foi quebrado, restaurar um relacionamento, restaurar alguma coisa que foi perdida, um dano, e restituir. Quem sabe as nossas falhas prejudicaram alguém? Quem sabe os meus atos falhos, quem sabe os meus pecados tiraram algo de alguém? Quem sabe eu trouxe um prejuízo à vida de alguma pessoa, seja emocional, físico, financeiro, não importa, mas agora eu preciso voltar, eu preciso retornar para arrependido encontrar o perdão. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora, se você considerar cada palavra dessa no seu sentido espiritual, encontramos um substantivo lá do hebraico, que é muito usado no Antigo Testamento, do hebraico moderno, que é techuvá. Quando você estuda essa palavra techuvá, você vai entender que significa tudo isso. Todas essas palavras juntas em uma só. Techuvá resume o voltar, o relembrar, o restaurar, o voltar para casa, com um único sentido: retorno. Retornar para a presença de Deus, retornar para a pureza espiritual que me impedia de praticar atos contra o meu Deus, retornar para um estado de consciência tão elevado, que eu tenha dentro de mim um ódio pelo meu pecado. Meu Deus. Que ao errar eu reconheça que aquilo me causa uma dor tão profunda, porque eu entendo que eu estou ferindo o coração do meu Pai. Meu Deus. E esse sentimento então de repulsa pelos meus atos falhos, de repulsa pelos meus pecados, me reaproxima de Deus, porque me faz voltar no caminho do orgulho, o caminho da vaidade, para humildemente explicar a Deus: Senhor, diga diante do Senhor, eu falhei contra ti, peguei contra o céu. Meu Deus. Retorno, meus queridos, pureza espiritual, para que nós possamos colher frutos dignos. Jesus disse isso, pastorzão, lá em Mateus 3,8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sem arrependimento, nós não produzimos frutos dignos. E aí não adianta, meus queridos, servimos uma igreja, servimos um ministério, estamos aqui sentando no banco, dentro da igreja, sem essa consciência de que nós devemos produzir frutos. Somos chamados, todos nós aqui somos chamados, lavados no sangue de Jesus. Temos uma responsabilidade espiritual de darmos frutos, mas frutos dignos de arrependimento. Frutos produzidos por mãos limpas, por mãos que vão até o Senhor arrependidas para encontrar o perdão de Deus. Todo santo dia. Então, pastor, o que é que arrependimento significa ainda? Eu vou dar três tópicos. Primeira coisa que o arrependimento significa: fazer a volta. Tudo é um tópico só. Fazer a volta, mudar a direção, retornar à casa, que é o nosso lar, refazer o caminho original, convergir. Meu Deus. Quando estamos numa estrada, numa rodovia, quem dirige aqui na estrada, você sabe, pilota uma moto, dirige na estrada, você sabe os perigos da rodovia, sim ou não? Você conhece os perigos da rodovia?
Você sabe a importância da sinalização? Sim ou não? Vira direita, vira esquerda, assim em frente, não é assim? Mas quando você está numa estrada que você ainda não conhece, porque você nunca percorreu essa estrada, e você de repente se toca de que você passou no ponto. Que situação é, pastor? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. E você está na autoestrada, então não tem um posto de gasolina, você não vê um acostamento para você encostar, a pista é sinuosa, é perigosa, tem movimento de carros grandes, caminhões, carretas, e você então começa a bater desespero, porque você não sabe o que fazer, você está literalmente perdido, até que uma outra placa lá à frente diz que você passou do seu ponto 10 quilômetros atrás, e você começa então a sonhar, Deus me dá um retorno, eu preciso voltar. Porque se eu não voltar, eu não vou chegar onde eu deveria ter chegado. Se eu não retornar, se o meu carro não der essa volta, meu destino ficou para trás. E eu estarei literalmente perdido, à mercê dos perigos da estrada, à mercê de assaltos, à mercê de me perder lá na frente e nunca mais retornar para minha casa. Meu Deus. A vida da gente é uma rodovia, querido. É uma rodovia onde você só tem lugar para ir, seguir o alto, ó Jesus. Muitas vezes nós passamos do ponto, deixamos Jesus para trás, porque seguimos as nossas vontades, nossos desejos, os nossos caminhos, não olhamos as sinalizações que a palavra diz, ei, cuidado, não faça, não toque nisso, não pense essa coisa, ei, cuidado, o Satanás trabalha em você, na minha dificuldade, você vai deixando a sinalização passando, não dá voz ao Espírito Santo, mas chega um ponto em que não tem jeito mais, ou você retorna, Aleluia. ou você tem um fim. Meu Deus. É preciso retornar. Meu Deus. Primeira coisa que o arrependimento significa fazer a volta, mudar a direção, retornar para a direção certa, retornar para casa, e quando fala para retornar para casa, é voltar para a presença de Deus. Bendito. É fazer o caminho original, convergir, e convergir é conversão. Quem está entendendo aqui, diga bem. Amém. A conversão é uma firme atitude de alguém que verdadeiramente se arrepende e volta-se para Deus, mas é uma atitude voluntária. Deus não vai pegar você pelo colarinho e dizer, ei, você passou do ponto, retorna. Ele vai fazer isso? A palavra diz no Apocalipse que Deus é tão generoso, Deus é tão bondoso, Ele compreende os limites da gente, que Ele apenas bate a porta. E aquele que abriu, aí Ele entra. Meu Deus. Glória a Aí ceia, aí Ele promove intimidade, aí Ele abraça, aí Ele faz morada, aí Ele faz transformação, aí Ele age porque você abriu a porta do seu coração. Aleluia! Deus não vai te puxar pelo colarinho e dizer, meu filho, volte. É algo voluntário, é do teu entendimento. Você entendeu que precisa voltar e volta. Isso é conversão. Conversão é uma mudança radical de destino. É a solução para quem se desviou do caminho, mas sabe, entendeu que precisa retornar. A conversão no contexto cristão está intrinsecamente ligada ao arrependimento. Sem arrependimento não tem conversão. Você podia repetir isso para o seu irmão do lado aí? Sem arrependimento não tem conversão. Meu Deus. É forte. Meu Deus. Glória. Boa esta palavra. Enquanto o arrependimento é a mudança de mente e de atitude em relação ao pecado, que eu entendi que eu pequei, preciso voltar. A conversão é o ato de voltar-se para Deus, abandonando a antiga vida de pecado e perseverando na fé, pelo batismo, pelo arrependimento, ou seja, numa vida agora voltada para voltar para o Senhor. Glória a Deus. Os estudiosos, os grandes teólogos, dizem que quando você entende que pecou, que você é falho, pecador, e você entende essa rodovia, essa estrada da sua vida, e que você faz isso, que você converte a sua direção, você no virar, no convergir, você deu as costas para o pecado. Imagine que o final da rodovia é o inferno. Imagine que o final da rodovia, sem Cristo, é o inferno. Meu Deus.
E lá está o fim de todos os homens que não se arrependem. Meu Deus. Lá não tem mais jeito, lá não vai ter outra oportunidade. Lá no inferno é a separação total do homem da presença de Deus. Meu Deus. Que a Bíblia chama de segunda morte. Verdade. E lá está o inferno. Mas então, olha o que acontece. Você um dia ouviu a palavra, amém? A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um dia alguém pregou o Evangelho para você. Um dia alguém falou de Cristo para você. Um dia você foi tomado por essa maravilhosa presença. Um dia você foi batizado pelo Espírito Santo. Um dia você recebeu da glória de Deus a sua vida. Deus então te comissiona a servir, a ser luz da vida do outro, a pregar a palavra, a levar a palavra de você estiver na sua casa. Todos nós somos missionários de Deus, amém, gente? Todos nós somos missionários do Senhor. Verdade. Na escola, no trabalho, na faculdade, onde Deus te colocar para você levar a presença dEle. Mas um determinado dia, a gente falha. Quem está entendendo aqui? Mas só pode um dia quando esse entendimento tem chegado. Que quando a gente está nesse caminho desregrado, que Deus já não está sendo, ouvido mais para a nossa vida. Vai ter que chegar um momento, se você for cristão de verdade, se você for convertido de verdade, você vai ser tocado pelo Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça do juízo. Verdade. E vai chegar um momento que você, Senhor, eu preciso voltar. Me mostra o retorno. E Deus vai dizer, volte, meu filho. Hoje é o dia do teu retorno. Aleluia. Hoje é o dia da gente retornar o que tem pecado. Mas quando a gente faz isso, a gente dá as costas para o inferno, dá as costas para o pecado, os nossos olhos agora se voltam para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Então, a esse movimento, pastor Luciano, de retorno, a gente entende como arrependimento. Bendito. A gente estava indo no caminho errado, se arrependeu, veio a consciência do pecado, então a gente fez um movimento de retorno. A gente arrependeu, deu as costas para o pecado que nos levaria ao inferno. Mas o ato de olhar agora para outra direção, de olhar para o Senhor e ser fé. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém pode ver o Senhor sem fé. Verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque um dia nós cremos no nome de Jesus. Nós temos as costas para o pecado. Nos livramos da rota do inferno. E agora temos o privilégio de estar na presença do Todo-Poderoso. Bendito seja. Esse é o primeiro ato, o primeiro significado de conversão. Os profetas exortavam lá no Antigo Testamento. Eu queria que você prestasse atenção à palavra de Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, verso 1, diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Zacarias, capítulo 1, verso 3, diz a palavra: por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus. Em Jonas, capítulo 3, verso 8, antes de um grande avivamento que Deus promoveria lá em Nínive, porque Deus ia destruir a Nínive e pediu que o profeta fosse avisar seu povo que se convertesse e proclamasse um jejum. E nesse jejum animais não comeriam, os homens não comeriam, crianças não comeriam, para que houvesse o milagre de Deus. Deus então mudaria o quadro de Nínive. E através do profeta Jonas, disse o Senhor, Jonas capítulo, que lembra que eu falei aqui? Jonas 3,8. E clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho. Olha que a palavra foi para todos de Nínive, mas Ele vai tratar com cada um de nós. Ele pode hoje marcar uma sentença aqui para esta igreja. E a palavra de Deus ela pode estar falando agora para toda a igreja. E eu creio que essa palavra não é para mim, não é para o pastor Luciano, não é para a missionária Márcia, não é para o Levita, é para todos nós. Verdade. Mas com cada um nessa noite, Deus está falando de uma forma diferente e maravilhosa. Mas só vai ouvir aquele que estiver pronto para ouvir as águas do sobrenatural de Deus pela fé. É aquela atitude que eu falei no princípio, e Deus traz a mente de novo do pequeno tubo de água que pode mover o oceano. Meu Deus. Assim é a tua fé nessa noite. O
tubinho de fé que você tiver na mão aí pode mover o oceano da graça. Bendito seja o Cada um nome Deus de está Jesus. trabalhando nessa noite. Creio assim. Esteja com a mente voltada para o altar do Senhor. Eu acho que Deus está falando com você. Meu Se Deus. preocupe com quem estava. Mas fulano é fofoqueira. Mas fulano estava nos outros. Não olhe para o pecado do outro, porque tem uma trave no seu olho. Olhe primeiro para a trave do seu olho antes de olhar para o cisco do olho do teu irmão. Comece a pensar, como eu falei desde o princípio, onde é que Deus quer tratar na tua vida. Porque estamos num tempo de arrependimento. Verdade. E aí eu quero repetir o texto que nós lemos no princípio. Não precisa você abrir a sua Bíblia de novo. Eu quero que esse texto fale com você, porque veio da parte de Deus, ao dizer lá em Ezequiel 18: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei. Quem vai julgar? Deus. A cada um, ouça a igreja, aquele que tem espírito, ouça. De acordo com seus caminhos, palavra do soberano Senhor, arrependam-se, Meu Deus. desvie-se de todos os seus males, Grande. para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, coração de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Amém? Glória a Deus. A resposta a estes textos do Antigo Testamento e muitos outros que falam de conversão, de volta para o Senhor e retorno, nós temos Cristo, o Senhor, cumprindo agora a sua missão, sua tarefa messiânica na terra, como Cordeiro de Deus, Seja o nome. como o novilho santo do Pai, derramando o seu sangue pelos pecadores, pelo que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando ali no templo em Jerusalém, logo depois do Pentecostes. Isso está em Atos capítulo 3, versos 18 a 20, que diz: mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca dos profetas, seus santos profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Daí ele fala: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande a Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Ele, ao mesmo tempo que ele pregava Cristo, pregava o arrependimento, ele já estava pregando a volta de Cristo. Aleluia. Porque esse Senhor vai voltar. Vai Verdade, voltar para nos levar. meu Deus. Prepare-te, igreja. O Senhor vai voltar para nos levar. Oh, aleluia. Mas só vamos subir os arrependidos para agora. Verdade. Segunda coisa que significa arrependimento, já caminhando aqui para o fim da mensagem, é estar contrito e passar por uma metanoia. Duas atitudes a mais. Eu vou explicar. A primeira tinha a ver com volta, retorno, mudar a trajetória, mudar o caminho, convergir, que apontava para a conversão. Arrependimento pela fé em Cristo, dar as costas do pecado, voltar-se para Deus. Agora, nesse ponto, nós vamos entender que arrependimento tem a ver com contrição e com mudança de mente, que no grego é metanoia. E vocês vão entender o contexto. Arrependimento, quando nós traduzimos do latim foi a língua que foi escrita traduzida a primeira Bíblia dos católicos, né? A latina, traduzida do latim. Lá tem a palavra repenitere, que significa sentir contrição. E o que é contrição, pastor? Contrição é um arrependimento sincero. É aquele arrependimento, pastor Luciano, que não tem máscara. É aquele arrependimento que não tem sombra de dúvida. Você se arrependeu e pronto. Aleluia! Não tem retorno mais para esse tipo de arrependimento. E só quem conhece esse arrependimento é o Senhor. Porque você pode mentir para o homem, mas não pode mentir para Deus. Quantas pessoas chegam para você e dizem: meu irmão, me desculpe, me perdoe, e chora, e se quebranta, mas por dentro está dizendo: ei, Aí eu lembrei de uma pregação do pastor que dizia assim: Deus é tão misericordioso conosco. Presta atenção aqui. Mas você vai entender a misericórdia de Deus agora com nós. Viu? Como é que Deus nos poupa de pecar mais ainda. Você já imagina
Se Deus resolvesse assim, num passo de, não vou dizer mágico porque Deus é mágico, na conta da sua graça, nos mostrar o quanto nós somos pecadores, se abrisse uma tela aqui agora, que os seus pensamentos pudessem ser projetados naquela tela. Meu Deus. Se os nossos pensamentos durante o dia pudessem ser projetados numa tela, se aquilo que você pensou em voz alta, só você mesmo, pudesse ser ouvido por aquele que está perto de você. Você já imaginou? Aí eu pergunto, quem é que fica em pé aqui nessa igreja? Quem é que fica em pé, Márcio? Ei, Márcio? Me diga, sinceramente, se tivesse agora um telão, pastor Ei, o senhor pensou isso durante esse dia, foi? De manhã, às 10 horas, 8 minutos, olha o seu pensamento da pessoa. Mas Deus é bondoso. Verdade. Que Ele não permite que ninguém ouça nosso pensamento. Nem mesmo o diabo tem poder de ouvir nossa mente, porque senão ele usaria tudo contra nós. Mas Deus conhece o nosso coração. É por isso que a gente precisa estar transparente diante de Deus. A contrição Glória é isso. a Deus. Contrição é um tipo de arrependimento sem máscara. Onde você vai para a presença de Deus, Senhor, eu fiz isso mesmo. Bendito seja. Eu pequei. Eu menti hoje. Eu adulterei. Senhor, eu olhei para aquela irmã com olhos de cobiça. Senhor, eu olhei para o varão lá do meu trabalho e senti algo diferente que veio do Senhor. Senhor, quando eu olhei para a irmã que veio falar comigo, eu disse, mas que mulher insuportável, eu não gosto daquela irmã. Senhor, aquele pastor quando prega, eu não consigo entender, porque eu não vou com a cara do pastor. Senhor, quando eu estou no trabalho, eu não consigo me concentrar, porque as minhas amizades, o meu rol de convívio fora da igreja, me levam a fazer coisas, falar coisas, agir de uma maneira que se eu estivesse aqui na tua presença, o Senhor estaria me condenando. Meu Deus. Mas fora da tua presença, quando eu não estou na igreja, é assim, Senhor, que eu tenho agido. Tem misericórdia, miserável homem que sou. Esse tipo de arrependimento que Deus quer. Eita, Jesus. Contrição, querido. Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ou seja, arrependido sinceramente, Deus não desprezará. Já no grego, nós temos outra palavra para arrependimento, que é a metanoia, que é a mudança de mente, mudança de pensamento. E a metanoia, ela indica profunda transformação, não somente gestual, prática, mas intelectual e espiritual. Bendito seja o nome de Jesus. Vai limpar, pastor, a gente por dentro, porque começa com a transformação lá dentro de nós. Antes que as nossas ações se transformem em ações pecaminosas, a metanoia mexe conosco. Paulo ensinando lá aos romanos, no tempo em que eles estavam se voltando para os ídolos, estavam pecando contra Deus, estavam oferecendo a Deus um tipo de sacrifício que já tinha sido completado na obra do Senhor, que não agradava mais o Senhor. Eu fico pensando quantas vezes nós aqui estamos apenas oferecendo um sacrifício que Deus não se agrada mais. Meu Deus. Quando na verdade deveríamos estar oferecendo o seu sacrifício de nada, o seu novo, o seu santo nome, de corações arrependidos diante dele. Aí Paulo chega para os de Roma, lá no capítulo 12, verso 2, portanto, irmãos, rogo-lhes. Paulo não pediu não, Paulo rogou. Rogar é você pedir com, sabe, com entranhas. É você clamar diante de alguém. Rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É aqui, é na mente. Aleluia. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou pensando, o que é racional. E o homem raciocina, o homem pensa, o homem conhece o que é certo e o que é errado. O culto racional de vocês, aí ele diz, olha, não se amoldem, não peguem a forma, não sejam de novo manipulados, moldados, amassados conforme os costumes do mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, a perfeita
Bendito seja. É de dentro para fora, é a palavra que está dizendo isso. Glória, Jesus. Isso é verdade. Sem um coração contrito, verdadeiramente arrependido, sem mudança de mente, não há arrependimento, e sem arrependimento a gente está perdendo tempo. Sem arrependimento a gente está perdendo tempo. Logo, o arrependimento é um processo que envolve reconhecimento do erro, remorso genuíno, confissão de pecado, reparação caso eu tenha prejudicado a vida de alguém e resolução de não querer mais cometer as mesmas transgressões. Meu Deus. Terceiro e último ponto que significa arrependimento, para nós finalizarmos. Arrependimento é renúncia de si mesmo. Ouça, igreja. Arrependimento é renúncia de si mesmo. É deixar tudo para trás e entregar a vida aos cuidados do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. É que eu faço uma pausa com um pequeno testemunho. Os irmãos não conhecem a minha história. Se um dia Deus permitir voltar a essa casa, gostaria de contar qual foi o meu chamado em cima de um trio elétrico. Carnaval de Salvador, 2009. Eu sempre trabalhei como músico. Minha vida toda foi pautada em cima da música, composições tocando no Brasil todo, programas de televisão, programa da Hebe, Raul Gil, Rony Von, Faboré, Leão Novo, TV Gazeta, Record, tocando o gênero de draft no Rio de Janeiro na Sargentel, para o Sargentel. Cheguei a produzir a filha de Eduardo Araújo, da Jovem Guarda, Mônica Araújo, produtor musical deles. Cheguei a gravar com várias bandas conhecidas aqui na Bahia, que eu não preciso do seu nome. Eu cheguei a tocar e gravar com mais de 16 bandas em Salvador ao mesmo tempo, era freelance. Eu ia dentro de estúdio, tocando, gravando, produzindo, compondo arranjos. Tive a honra musical de estar sendo acompanhado pelo grande baterista daquela cantora Sem Galo, não sei dizer o nome, né? Daquela cantora Sem Galo, vocês conhecem. E o baterista dela me adotou por filha, a gente tinha uma relação de filho e pai, ele é mais velho que ele, está vivo, mas já não está fazendo parte desse cenário musical. E por essa amizade eu fui o único indicado, baterista indicado por ele, para ocupar o lugar dele quando ele saísse de lá. Só que eu já era crente e eu não aceitei essa proposta. Deus me tirou de cima do trio elétrico, no carnaval, como eu falei, em 2009. Foi um propósito, um derramar de misericórdia e graça de 2007, quando eu me converti. Fiquei 2 anos e 4 meses tocando, porque o meu pastor foi um homem muito sábio. Ele sabia que era daquela forma que eu mantinha minha casa, minha família, desde cedo. Comecei a tocar desde os 14 anos de idade. Não sabia outra coisa, nunca tinha pensado em fazer outra coisa. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler muito. E era temente a Deus, que onde eu ia levava a Bíblia, mesmo não sendo cristão, levava a Bíblia comigo, pastor Luciano. E tinha o hábito nos meus momentos de solidão, de ler muita Bíblia. Antes de me converter, eu já tinha lido a Bíblia toda 2 vezes. Porque eu tinha um hábito de leitura, talvez pela minha. Eu digo que eu tenho um TDAH, mas foi o médico que disse não. É porque eu não tenho o hábito de dormir desde que eu nasci. Meu organismo não precisa do sono. Se eu dormir 2 horas por dia, 3 horas, eu levanto limpo, dor, careca. Não preciso, não sinto cansaço, é do meu organismo. E eu tinha que aproveitar o tempo acordado com alguma coisa. E graças a Deus eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei drogas. Acredite, nessa vida de música, eu nunca me deixei levar por esse caminho, porque eu queria ser respeitado por aquilo que Deus me deu. Eu sabia que era bom de Deus. Porque ninguém me ensinou, foi Deus que me ensinou. Eu sabia desde o princípio reconhecer que eu tinha algo que era de Deus, que Deus me dava aquela arte de escrever, de compor, de tocar. E certo dia eu estava numa situação onde uma palavra de maldição lançada pela minha esposa, isso a gente conta nos testemunhos que quando nós ministramos para casais, isso não é segredo, ela não está aqui hoje porque está com fibromialgia. Ela não tem, eu digo que não é dela. Ela está cometida de fibromialgia, sente muitas dores, está medicada, Michelle em casa, medicada. Então, numa certa noite, uma discussão, ela então brigou comigo por ciúme, e era natural pela vida que eu levava, o assédio era demais, eu não era careca, eu tinha um cabelão aqui, acredito, tá? Não ria, não, outro dia eu posso mostrar uma foto, eu tinha um cabelão aqui na cintura. Algumas pessoas aqui de Santo Antônio me conhecem, que eu cheguei a desfilar, fazer desfiles aí para algumas grifes e tal, tipo surfista, cabelão aqui, ó,
Olha, Deus começou a atrapalhar a vaidade, viu? Deus ficou tirando de pinça. Peraí. Eu sei como é que eu vou tratar você. Eu estou tratando na pinça, eu estou aqui na terra, mas estou na presença do Senhor. E numa discussão, eu disse a ela: você só vai dar valor ao marido que você tem quando aparecer com outro na sua frente. Eu não tinha o conhecimento de Deus, não tinha conhecimento do que Deus ia fazer na minha frente. Naquele momento, ela, por falta de sabedoria, para me peitar, para não ficar por baixo, ela disse assim: essa sorte você não me dá. O diabo ouviu e disse a mim. E tantos meses depois, por vingança, estava em Salinas, que nós temos muito amor para aquela terra de lá, e aí conheci uma cidadã, uma filhinha. Eu já conhecia desde quando era pequenininha, mas cresceu, já tinha filho e tal. Não. O diabo colocou essa bandeja na frente. 6 meses depois, eu chamei a minha esposa e disse: você lembra daquilo que você me disse lá atrás? Você não se arrependeu, não? Eu disse: pois. Você lembra do que eu lhe disse? Não te incomodou, não? Pois. Você lembra de fulano? Deu 6 meses com ela. O que você me disse? Acabou o mundo da minha mulher. Porque aquela palavra que ela lançou, ela não se arrependeu. Cada palavra que nós lançamos são sementes e elas não voltam. É verdade. Se sabe um grão de milho, se solta um grão de milho num terreno fértil, um grão de milho, ele vai gerar um pé de milho, correto? Quantos grãos de milho tem uma espiga? Já contou? Meu Deus. E quantas espigas um pé de milho vai brotar em toda a sua vida? Mas você deixou cair apenas um grão de milho. Meu A Deus. colheita é abundante. Independente da semente que você lança, a semente vai produzir e a colheita será abundante. Por isso, a nossa mente transformada e limpa no Senhor, pedindo perdão em todos os dias. Quem está recebendo aqui, diga amém. Saber o mundo da minha esposa, mas como eu tinha um temor, aquilo não estava me fazendo bem. Eu estava movido pelo orgulho. Quando ela se tocou, pastor, de onde estava caminhando, e eu literalmente tirei ela de casa, mandei ela para a casa da mãe dela de novo. Foi o pior dia da vida da minha esposa. Ela lembra disso, e todas que ela se emociona, diz que olhar para a casa dos meus pais, que moravam junto, na casa dos nossos pais, era uma casa grande, porque eu viajava muito, eu rodava o mundo todo aí tocando, e era seguro para mim que ela estivesse na casa dos meus pais, porque tinha um conforto, um abrigo. Minha filha crescia, mas 100 metros depois na casa dos pais dela, então ela foi criada ali, perto da família. Para mim era segurança. E no dia que ela teve que tirar as coisas de casa para poder voltar para casa dos pais dela, esse foi o pior dia da vida dela. E ali, naquele momento de raiva, de ira, eu estava tão angustiado lá em Salvador, num quarto. Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Eu não estou bem, eu estou angustiado e não tinha paz, aquela coisa me queimava por dentro. Então, eu abri a palavra, estava escrito: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aí era a palavra agora falando comigo, sabe, me desnudando na presença de Deus. Meu Deus. Deixando nu, porque era a condição em que eu estava. Eu tinha discernimento do que era adultério, mesmo sempre tendo sido provocado por uma situação momentânea de raiva, de uma palavra maldita. Eu tinha feito a escolha errada. E naquele cenário ali eu comecei a chorar, mas chorava igual criança, porque a palavra não somente entrou aqui, ela entrou aqui. Aqui. Meu Deus. Eu comecei então a me enxergar, a lembrar dos planos que eu tinha com a minha esposa, a lembrar dos planos que eu tinha com a minha filha, que até essa época estava com 8 anos. E lembrar da minha esposa dizendo: meu filho, volta para casa. Meu filho, venha para casa. E ela começou a me ligar, porque Deus começou a trabalhar nela por causa da palavra que ela lançou. Ela se arrependeu e Deus começou a trabalhar na vida dela para que eu acreditasse. Porque aquela mulher orgulhosa, que nada, me ligar. Você está onde? Você sabe onde eu estou. Quem está aí com você? Você sabe quem está comigo. Volta para casa.
Eu disse, essa mulher se arrependeu, porque ela não falaria isso em outra época. Ela diria para mim, estou nem aí. Estou entendendo? Deus trabalhou no arrependimento dela.